com a paz de Jesus? É um privilégio podermos ter circunstâncias favoráveis de liberdade religiosa quando podemos estudar as profecias da palavra de Deus. E com certeza você será recompensado por Deus por todo o esforço, por toda a dedicação que você fizer no sentido de entender as profecias para o tempo do fim que estão reveladas aqui no livro do Apocalipse e também em Daniel. Nos últimos anos, o capítulo 17 de Apocalipse se tornou um assunto muito polêmico entre os estudiosos da profecia. Não podemos fechar os olhos para essa visão que se propõe explicar os mistérios da grande Babilônia. No Apocalipse são descritas as profundas coisas de Deus. O próprio nome dado para suas páginas significa revelação. Contradiz a afirmação de que é um livro selado. Uma revelação é alguma coisa revelada. O próprio Senhor revelou ao seu servo João os mistérios contidos neste livro e propõe que seja aberto ao estudo de todos. Suas verdades são dirigidas aos que vivem nos últimos dias da história da Terra. Isso foi escrito por Ellen White, Atos dos Apóstolos, página 584. Para quando foi escrito o Apocalipse? Para os últimos dias da Terra. O que é que Satanás quer? Que você estude o Apocalipse como sendo um livro para a Idade Média, jogando as profecias para o passado, quando Deus quer que nós entendamos o delineamento dos eventos, a sucessão dos eventos, agora no tempo do fim, que é o tempo mais difícil que você terá que atravessar nesta viagem em direção à Nova Jerusalém. Essa é a última etapa da viagem para a Nova Jerusalém. É uma etapa em que todo mundo está mais cansado, é uma etapa em que todo mundo está mais estressado. E, queridos, todos nós precisamos de paciência, precisamos de um cuidadoso estudo para entendermos agora os detalhes da última etapa. Lembrem-se, quando você está viajando da Flórida para o norte, basta você saber que deve seguir a 95, não é? Vai a 95, você não precisa saber dos detalhes. É só não sair da 95, você vem. Mas quando você vai chegando perto de uma cidade como Nova York, aí não basta saber que você tem que ir pela 95, você tem que ter algumas informações detalhadas, de ruas. Então você precisa de um mapa com mais detalhes. Assim também, queridos, nós estamos viajando ao longo das eras, ao longo dos séculos, em direção à Nova Jerusalém, e é fácil saber se estamos na direção do céu ou não. Não é difícil. Porém, agora nós estamos na última etapa. Estamos chegando perto da Nova Jerusalém e da volta de Jesus. Então, nesse momento, nós precisamos de informações mais detalhadas. Deus vai dar um zoom e então vai ajudar a mim e a você a vermos coisas que vão nos firmar os pés no caminho da verdade, porque nós precisamos disso. Que ninguém pense que por não poder explicar o significado de cada símbolo do Apocalipse, é inútil investigar este livro numa tentativa de conhecer o significado da verdade que ele contém. Aquele que revelou esses mistérios a João, dará ao diligente pesquisador da verdade um antegozo das coisas celestiais. No mesmo livro, Atos dos Apóstolos, página 584. E ainda, no livro Testemunhos para Ministros, página 116, Deus fala: estamos no limiar de grandes e solenes acontecimentos. Muitas das profecias estão prestes a se cumprir em rápida sucessão. Repetir-se-á a história passada. Essa frase, a história vai se repetir, Ellen White repete várias vezes. E nós temos que entender que a história se repete. Existiu uma Babilônia literal, existe uma Babilônia espiritual. Existiu um decreto dominical no passado, no tempo de Constantino.
vai existir um decreto dominical no futuro. Existiu uma supremacia papal no passado, de 3 anos e meio proféticos, existirá uma supremacia papal no tempo do fim, de 3 anos e meio literais. 42 meses. Apocalipse 13, verso 5. 42 meses. A história se repete. Os sinais no sol, na lua, nas estrelas, anunciando a chegada do juízo dos mortos, em 1844. Aconteceram esses sinais, vão acontecer de novo, anunciando a chegada do juízo dos vivos. Quando as pessoas pensam que a profecia não pode se repetir, ela perde muita coisa da profecia, porque a profecia se repete, a história se repete. A história se repete. Por isso Ellen White fala, repetir-se-á a história passada. Ao nos aproximarmos do fim da história deste mundo, devem as profecias relativas aos últimos dias exigir especialmente o nosso estudo. O último livro dos escritos do Novo Testamento está cheio de verdades que precisamos compreender. Satanás tem cegado o espírito de muitos, de modo que se tem contentado com qualquer escusa por não tornarem o Apocalipse motivo do seu estudo. Mas Cristo, por intermédio do seu servo João, declara aqui o que será nos últimos dias, no Apocalipse. Agora vejam, o que foi escrito no livro, na Review and Herald, do dia 20 de dezembro de 1892, Ellen White escreveu assim: não há escusas para alguém tomar posição de que não há mais verdade para ser revelada. E que todas as nossas explanações da Escritura estão sem um erro. O fato de que certas doutrinas têm sido defendidas como verdade por muitos anos pelo nosso povo, não é prova de que nossas ideias são infalíveis. O tempo não deixará permanecer o erro na verdade. E a verdade pode ser esclarecida. Nenhuma verdadeira doutrina perderá alguma coisa por inteira investigação. Não precisamos ter medo de investigar. Não precisamos ter medo de analisar tudo que vem à nossa mão para conhecermos exatamente o que Deus quer nos ensinar. A verdade não teme investigação. A verdade não teme pesquisa. A verdade, ela permanece e vai permanecer sempre. Ainda no livro Testemunhos para Ministros, página 105, Deus falou através de Ellen White dizendo: temem alguns que, se reconhecerem estar em erro, ainda que seja num simples ponto, outros espíritos serão levados a duvidar de toda a teoria da verdade. Tem, portanto, achado que não se deve permitir a investigação, que ela tenderia para a dissensão e a desunião. Mas se tal é o resultado da investigação, quanto mais depressa vier, melhor. Se há aqueles cuja fé na palavra de Deus não suportará a prova de uma investigação das Escrituras, quanto mais depressa forem revelados, melhor. Não podemos manter a opinião de que uma posição, uma vez assumida, uma vez advogada uma ideia, não deve, sob qualquer circunstância, ser abandonada. Existe apenas um que é infalível, aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Testemunhos para Ministros, página 105. E ainda no mesmo livro diz: não deve a Bíblia ser interpretada para agradar às ideias dos homens, por mais longo que seja o tempo em que tem considerado verdadeiras essas ideias. Não devemos aceitar a opinião dos comentaristas como sendo a voz de Deus. Eles eram mortais, sujeitos ao erro como nós mesmos. Deus nos tem dado a faculdade do raciocínio, tanto como a eles. Devemos tornar a Bíblia o seu próprio intérprete, expositor. Queridos, aqui nós estamos para focar, mais uma vez, o assunto do capítulo 17 de Apocalipse, que está falando da grande cidade que reina sobre os povos da terra. Séculos antes de João existir, a antiga cidade de Babilônia tinha sido completamente destruída e nunca mais foi reconstruída. Então Babilônia se tornou uma palavra código. Quando se fala no Apocalipse de Babilônia, está falando de Roma. E a palavra Babilônia é mencionada 6 vezes no Apocalipse. Porque número 6 identifica o poder humano que se levanta contra Deus.
Então, Babilônia é mencionada 6 vezes. A mulher de Apocalipse 17 veio para revitalizar os ensinos dessa antiga Babilônia do passado e introduzir os ensinos da Babilônia antiga no cristianismo. O contraste entre a mulher de Apocalipse 12, abra sua Bíblia, Apocalipse capítulo 12. Aqui você vê uma mulher pura. O contraste entre essa mulher do capítulo 12 e o capítulo 17, onde apresenta outra mulher, é chocante o contraste. Porque no capítulo 12, verso 1, nós lemos: E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. E estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. Esta mulher representa a igreja de Deus, que deu à luz a Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Aqui diz que quando ela estava para dar à luz, parou diante dela quem? Verso 3. Viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-a sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Foi quando Jesus nasceu, e Satanás tentou, através de Herodes, matar o Filho de Deus, mandando matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Mas o Filho de Deus foi protegido, e ele viveu 33 anos na terra, e ele morreu na cruz como um vitorioso, e ele ressuscitou como um vitorioso e subiu ao céu. E aqui diz, verso 5, E deu à luz a um filho, um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Aqui está falando da ascensão de Jesus ao céu. Mas a igreja, a mulher, ficou na terra. Verso 6. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Um dia em profecia é um ano, 1260 anos. Esse foi o período da perseguição papal, da primeira supremacia papal e da primeira perseguição papal contra a igreja de Deus, de 1260 anos, de 538 a 1798. Então, esta mulher é a mulher perseguida pelo dragão. E qual é a característica desta mulher, desta igreja? Capítulo 12, verso 17. Eis a característica. E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Esta mulher é perseguida pelo dragão, ela é odiada pelo dragão porque guarda os mandamentos de Deus. E o que mais Satanás detesta e odeia são os mandamentos de Deus, a lei dos 10 mandamentos, escritos pelo dedo de Deus. Agora, o contraste com a mulher prostituta que aparece no capítulo 17, aqui falando da igreja apóstata, que se desviou dos caminhos de Deus. Lembra-se que no primeiro século a igreja foi fiel e pura, no período de Éfeso. Aí veio o período de Esmirna, a igreja continuou fiel e pura. Porém, no período de Esmirna, que foi do ano 100 ao ano 313, não é? O período de Esmirna, foi um período de muitas perseguições, quando a igreja cristã foi esmagada, mas ela permaneceu fiel. Aí veio o período de Pérgamo. No período de Pérgamo, a igreja foi exaltada como igreja estatal, a igreja do imperador Constantino. E a sua mãe, Rainha Helena, começou a comprar os sites sagrados, né? E começou a construir igrejas. Se tornou a maior construtora de igrejas cristãs, foi a Rainha Helena, mãe de Constantino. A igreja deixou de se reunir em casas e passou a se reunir em catedrais. As catedrais pagãs se tornaram catedrais cristãs. Foi o tempo em que o paganismo penetrou na igreja cristã e que a mulher pura e verdadeira se tornou prostituta, porque se prostituiu com os imperadores e com os reis da terra. Por isso, aqui no capítulo 17, ela aparece como uma mulher prostituta. Mas Deus tem uma mulher fiel e pura, que é a igreja remanescente que está na terra. É um resto, é um pequeno povo, porque é o resto da sua semente, que guarda os mandamentos de Deus. E Deus chama o seu povo para fazer parte desta igreja, que guarda os mandamentos de Deus. Mas aqui Deus está descrevendo com detalhes quem é essa prostituta, quem é essa mulher apóstata, é a igreja apóstata.
Então leia aí no capítulo 17, agora o verso 1 em diante. Verso 1 em diante. E veio um dos 7 anjos, que tinham as 7 taças, e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas. A explicação do capítulo 17 vem para esclarecer o que está no capítulo 16, versos 17 em diante. Leia aí o capítulo 16, verso 17 em diante. E o 7º anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo, do céu, do trono, dizendo: está feito. E houve vozes, e trovões, e relâmpagos, e um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. E tal foi este grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram. E da grande Babilônia se lembrou Deus, para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de 1 talento, cerca de 34 quilos, 1 talento, pedras que caíram, saraivas, não é? Chuva de pedras. Pense em chuvas de pedras de 30, 34 quilos. Isto vai acontecer na 7ª praga. Não é? E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Depois de Deus falar desta condenação da grande Babilônia, Deus então dedica o capítulo 17 e a visão que aqui está para explicar com detalhes quem é esta grande mulher prostituta, que é a grande cidade que reina sobre os povos, e diz que é um mistério. Por isso tem tanta polêmica em torno deste capítulo, porque é um capítulo misterioso. Mas não é todo o capítulo misterioso. Existem alguns versos neste capítulo difíceis de entender, mas os outros versos são muito claros. Por exemplo, o capítulo 17, verso 1 é muito claro, porque diz aqui: vem mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. A grande prostituta é uma grande igreja, que está sentada sobre muitas águas, porque muitas águas, no capítulo 17, verso 15, diz que muitas águas significam o quê? Povos, multidões, nações e línguas. Portanto, é uma igreja grande que se estabeleceu no mundo todo. E o verso 2 diz que esta grande igreja, com quem ela se relacionou, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. O vinho da sua prostituição são as doutrinas que ela ensina à humanidade. E ela se relaciona com os grandes da terra. E levou-me em espírito, diz aqui, a um deserto, verso 3. E vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlata, e que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Percebam que esta besta que está carregando a prostituta, que é uma besta escarlata, é vermelha, e tem 7 cabeças e 10 chifres, é da mesma cor do dragão, que parou diante da mulher para tragar-lhe o filho. Um dragão vermelho, que tem 7 cabeças e 10 chifres. Interessante que, aqui no verso 3, diz que os nomes de blasfêmia estão por toda a besta. Estão percebendo o verso 3? E viu uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlata que estava cheia de nomes de blasfêmia. Os nomes de blasfêmia estavam em toda a besta. A diferença, irmãos, é que no capítulo 13, quando fala da outra besta, que estará sendo carregada pela besta, que está cheia de blasfêmias, fala aqui no capítulo 13, verso 1, da besta que subiu do mar. Esta é a besta que vai ser carregada pela outra, chamada de prostituta. E aqui é chamada de besta que subiu do mar. Leia agora o capítulo 13, verso 1. E eu me pus sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Veja a similaridade entre a que carrega e aquela que é carregada. As duas têm 7 cabeças e 10 chifres. E sobre as suas cabeças, um nome de blasfêmia. Qual é a diferença que você vê entre essa e a outra? Naquela outra, o nome de blasfêmia está em todo o corpo dela. Aqui, o nome de blasfêmia está nas cabeças.
Queridos, Deus tem um povo sincero e fiel dentro da igreja de Roma. No livro Grande Conflito, Deus fala através de Ellen White que Deus tem gente muito sincera. E a maioria dos salvos ainda está dentro de Babilônia. A maioria dos salvos ainda está ali dentro. E que vai se unir aos que guardam os mandamentos de Deus quando ouvirem o clamor, sai dela, povo meu. Mas é gente sincera, filhos e filhas de Deus. Mas os cabeças da igreja de Roma, eles é que têm nomes de blasfêmia. Blasfêmia é quando alguém se coloca no lugar de Deus querendo parecer Deus. Um dos argumentos mais fortes, para que estas 7 cabeças não se refiram ao Egito, à Assíria, à Babilônia, à Medo-Pérsia, à Grécia. Um dos argumentos mais fortes é este, de que as cabeças tinham nomes de blasfêmia. O único poder na terra que se proclama Deus não foi o Egito, não foi Medo-Pérsia, não foi Babilônia, não foi Grécia, é Roma papal. Esse é o único poder na terra que se proclama Deus, que ousa perdoar pecados, que ousa aceitar adoração e ousa mandar pessoas para o céu ou para o inferno. E que fez uma alteração na lei de Deus, criando a sua própria lei, também chamada 10 Mandamentos. E que instituiu um dia sagrado de guarda no lugar do dia de Deus. Instituiu o domingo. Queridos, por isso que as 7 cabeças, elas precisam ser aplicadas a reis de Roma. Reis papais, porque tem nomes de blasfêmia. Por isso lá no capítulo 17 diz, as 7 cabeças são 7 montes e são também 7 reis. Isso me impede de aplicar as 7 cabeças aos impérios de Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia e Grécia e Roma pagã. Esse é um dos argumentos. A besta que carrega esta mulher, prostituta, no capítulo 17 ela é chamada de prostituta, no capítulo 13 ela é chamada de besta que subiu do mar. A besta que carrega está cheia de nome de blasfêmias, porque Satanás se proclama Deus. Satanás quer ser adorado como Deus. Ele exige adoração. E ele não se importa se a adoração que está sendo feita a ele seja uma adoração consciente. Não. Pode ser que a pessoa esteja adorando Satanás inconscientemente, mas ele está feliz do mesmo jeito. Ele aceita qualquer tipo de adoração, consciente ou inconsciente. Mesmo que você o adore chamando-o de Jesus, ele aceita. Mesmo que você celebre dias de adoração a ele, mas que estão usando como uma festa a Jesus, ele aceita. Deus não aceita, mas Satanás aceita. Satanás quer aceitar qualquer tipo de adoração. Por isso o nome de blasfêmia está em todo o corpo dessa besta que representa Satanás. Mas na besta que subiu do mar, o nome de blasfêmia está somente na cabeça. Porque a blasfêmia não é dos membros da igreja de Roma, que está repleto de gente sincera, mas são dos cabeças que se proclamam Deus na terra e que aceitam adoração. O anticristo anda nas pisadas do Cristo. Por isso é chamado anticristo, porque ele age como se fosse o Cristo. Cristo perdoava pecados, então o anticristo também pretende perdoar pecados. Cristo aceitava ser adorado, então o anticristo também aceita ser adorado. Cristo tinha uma lei chamada 10 mandamentos, então o anticristo também tem uma lei chamada 10 mandamentos. Cristo tem um dia chamado Selo do Deus Vivo, Santo Sábado, por isso o anticristo também tem um dia chamado o Dia do Senhor para eles. Eles chamam de o Dia do Senhor, domingo, do Dominus Dei. Queridos, Cristo Jesus reinou na terra um ministério de 3 anos e meio. Quanto tempo foi o ministério de Jesus na terra?
3 anos e meio. Por isso o anticristo também terá um reinado de 3 anos e meio. 42 meses. Porque ele anda nas pisadas. A mentira não está longe da verdade. No passado, o papado dominou e perseguiu por 3 anos e meio proféticos. 1260 anos. Agora, no tempo do fim, os últimos acontecimentos serão rápidos. E o tempo será abreviado. O tempo da perseguição será abreviado. De tempo profético para tempo literal. Ninguém aguentaria mais 1260 anos de perseguição. Por isso Deus fala que o tempo será abreviado no tempo do fim. Os 42 meses mencionados em Apocalipse 13, verso 5, irmãos. Leiam comigo, Apocalipse capítulo 13, verso 5. E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. Sempre o papado é identificado pelas palavras de blasfêmias. Foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. Quando ocorrerão esses 42 meses? Ocorreram na Idade Média e ocorrerão no tempo do fim. Porque aqui menciona no capítulo 13, verso 3. No capítulo 13, verso 3, diz que esta besta foi ferida de morte. Mas a sua chaga mortal foi curada. Quando começou a cura desta ferida mortal? Em 1929. Começou a cura. A cura não aconteceu em 1929. Só foi o início. Quando será a cura final e total desta ferida de morte? Quando sair o decreto dominical e quando os 10 blocos forem consolidados e o mundo todo estiver dividido em 10 reinos e o poder papal reinando sobre todos eles, com a imposição do decreto dominical de uma forma universal, então a cura da ferida mortal terá acontecido. Mas em 1929 foi o início da cura da ferida mortal. Diz aqui o verso 3. E a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder. Quem dá poder à besta? O dragão. Poder papal recebe poder do dragão diretamente, de Satanás. Malachi Martin, talvez seja o jesuíta que mais escreveu livros. Você pode comprar os livros de Malachi Martin no Amazon. Tem dezenas deles. Tem o sangue a chave deste sangue, The Key of this Blood, sobre João Paulo II. Tem outro livro sobre os jesuítas. E tem um livro que ele escreveu falando sobre a entronização de Lúcifer no Vaticano. Em 1963, ele diz, Malachi Martin é um jesuíta, ele fala que em 1963, por ocasião da entronização de Paulo VI, em 1963, houve ali uma cerimônia em que foi entronizado Lúcifer. Um escritor católico escrevendo sobre a entronização de Lúcifer no Vaticano. Por isso diz aqui, queridos, verso 4. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. Nós dissemos de manhã que Deus, o Pai, tem um rosto visível chamado Cristo. A forma humana de Deus é Cristo. O anticristo papal é o rosto visível de Satanás. Ele recebe adoração através do poder papal. Por isso a Bíblia diz aqueles e adoraram o dragão que deu poder à besta o seu poder, que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta. Quem adora o poder papal, adora o dragão. E o que o povo diz quando vê este poder, essa popularidade papal? Quem é semelhante à besta? Verso 4.
Quem poderá batalhar contra ela? Quem será doido de ir contra? Quem gostaria de governar o seu país independente do Vaticano? Sem pedir conselhos, sem seguir as orientações do Vaticano, sem ter nenhuma relação diplomática com o Vaticano? Quem? Ninguém faria isso, em sã consciência. Porque a Bíblia está dizendo, quem poderá batalhar contra ela? E o verso 5, e foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar os 42 meses. Respeitando o contexto bíblico, irmãos, aqui do capítulo 13, que menciona o surgimento da besta que subiu do mar, falando que tem 7 cabeças e 10 chifres, a ferida mortal que foi em 1798, a cura da ferida mortal começou em 1929, e toda a terra se maravilhou após a besta, e foi-lhe dado poder para continuar por 42 meses, respeitando esse contexto bíblico. Não está falando a Bíblia de que a supremacia papal no tempo do fim agora, no tempo da nova ordem mundial, será de 42 meses? Com certeza. E ao terminarem os 42 meses, é a volta de Jesus? Não, ainda. Ao terminarem os 42 meses, será a vez de Satanás personificar Jesus na terra. Descartando o papado, agora é o próprio Satanás personificando Jesus, que será adorado e aclamado pelo mundo todo. No tempo do papado, durante a nova ordem mundial, será o decreto dominical. Porém, no período em que Satanás está personificando Jesus na terra, será o decreto de morte contra os que guardam os mandamentos de Deus. Mas assim como foi nos dias da rainha Esther, nenhum filho de Deus morreu, assim também no decreto de morte do tempo do fim, nenhum filho de Deus vai morrer, porque Jesus Cristo se levantará para libertar o seu povo. Miguel, o grande príncipe, se levanta para libertar o seu povo. Amém, irmãos? Queridos, é isso que a profecia está nos ensinando. Haverá perseguição contra o povo de Deus? Verso 6 diz, verso 6 do capítulo 13, e abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome. Sempre blasfêmias, blasfêmias e blasfêmias, porque é um poder humano que ousa se comparar a Deus. Que ousa usar uma coroa tríplice, dizendo que é Senhor no céu, e é Senhor na terra, e é Senhor debaixo da terra. Por isso abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Haverá perseguição no tempo do fim, irmãos. E teremos mártires agora no tempo do fim. E deu-se-lhe poder sobre toda a nação, tribo, língua e... sobre toda a tribo, língua e nação. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Indo agora para o capítulo 17, irmãos. Vamos nos concentrar agora no verso 7 em diante. Verso 7 em diante. E o anjo me disse, por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que atrás, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo. Lembra-se que o Apocalipse fala de 3 bestas. A besta do abismo é Satanás. Porque ele foi lançado do céu para o abismo. Porque ele vai ser lançado no abismo durante os 1000 anos. Porque no final dos 1000 anos ele vai subir do abismo para ser queimado. Então ele é conhecido como a besta do abismo. Essa besta do abismo está na profecia. Capítulo 11, abra a sua Bíblia. Capítulo 11 e o verso 7. Capítulo 11, verso 7 diz assim: e quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e os vencerá e os matará. A besta do abismo. Esta besta é Satanás. Mas a Bíblia também fala de outra besta chamada besta que subiu do mar. Capítulo 13, verso 1. Esse é o papado. E a Bíblia fala da besta que subiu da terra. Apocalipse 13, verso 11. E vi subir da terra outra besta que tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro e falava como dragão. Essa besta que subiu da terra, os Estados Unidos da América do Norte. Existe um equilíbrio entre as 3.
Satanás está por trás das outras duas. Mas quando a besta que subiu do mar foi derrubada, em 1798, lembram-se? 11 de fevereiro de 1798, o Papa foi preso. Papa Pio VI, levado para Valença, na França, onde morreu, preso. No tempo em que o papado recebeu a ferida mortal, a besta que subiu da terra começou a aparecer no mundo. Pense se foi coincidência. No ano de 1798, o papado recebeu a ferida mortal, a besta que subiu do mar. No ano de 1798, a França, que foi um instrumento usado para ferir o papado, a própria França, em 1798, foi o primeiro país no mundo a reconhecer os Estados Unidos da América do Norte como nação. Quando é que os Estados Unidos da América do Norte foram reconhecidos pelo primeiro país como nação? 1798. Quem fez o reconhecimento? França. O mesmo que desferiu o golpe contra a besta que subiu do mar, foi o mesmo poder que reconheceu a besta que subiu da terra como poder que estava surgindo. Agora volte para o capítulo 17, irmãos. Verso 8. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo. Qual foi o período que Satanás reinou como um representante oficial do planeta Terra? Desde que Adão pecou. Adão passou o comando do planeta Terra às mãos de Satanás. E ele respondia pelos negócios da terra. Nos concílios celestiais, em Jó capítulo 1, capítulo 2, aparece lá Satanás representando o planeta Terra. De onde vens? Perguntou Deus para Satanás. E ele disse, de onde venho? Eu venho de passear pela terra e de rodear por ela. Esse foi o período em que a besta do abismo foi realmente oficialmente um representante da família humana. Mas aqui diz, a besta foi e já não é. Então fala do período em que ele deixou de ser o representante da família humana. Louvado seja Deus. Quando Jesus Cristo morreu na cruz, romperam-se os laços de simpatia que ainda existiam entre Satanás e os anjos do céu. Desde que Satanás foi expulso do céu, os 2/3 de anjos que permaneceram leais a Deus não entenderam as intenções de Satanás. Ficaram ao lado de Deus, participaram da guerra do céu, ao lado de Jesus, Miguel, o grande príncipe, expulsaram Satanás do céu, mas não entendiam as intenções de Satanás, porque Satanás mascarou suas intenções. A máscara de Satanás só caiu na cruz do Calvário, quando ele matou e ele assassinou o Filho de Deus. Então os 2/3 de anjos que estavam no céu disseram, uau, ele matou o Filho de Deus, que só fez o bem. Caiu a máscara. E os anjos de Deus viram Satanás como assassino. Romperam-se para sempre, então, os laços de simpatia. E Satanás foi expulso do céu como representante da terra. Nunca mais voltou ao céu. Por isso, Apocalipse 12, irmãos, diz, ai, capítulo 12, verso 10, ai dos que habitam sobre a terra. Capítulo 12, verso 10. Eu ouvi uma grande voz no céu que dizia, agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. O mesmo que ele fez com Jó, acusando Jó diante de Deus, ele fazia também com os outros filhos de Deus que viviam na terra. Nós não precisamos de um representante assim, não é mesmo? Que nos acusa diante de Deus. Nós precisamos de um irmão chamado Jesus, que nos defende, que deu a vida por nós. E é neste Jesus que eu confio. É nele que esperamos. É a volta dele que nós estamos esperando. Porque ele é sangue do nosso sangue. Ele é carne da nossa carne. Ele é o nosso irmão mais velho, o Salvador nosso. Queridos, voltando então para Apocalipse 17, menciona que esta besta que foi, e já não é se refere ao período em que ele perdeu o domínio do planeta Terra, como representante da família humana. Isso vai até o final dos 1000 anos. Ele não vai ter mais o domínio, nunca mais.
E o que vai acontecer no final dos 1000 anos? Vai subir do abismo, diz aqui. E depois que ele subir do abismo, no final dos 1000 anos, ele vai ter uma multidão como a areia do mar para reunir em batalha, cercar a cidade santa que desceu do céu. Mas vai descer fogo do céu e vai queimá-los, consumi-los, diz aqui. E irá à perdição. Portanto, a besta mencionada aqui, no início do verso 8, é Satanás. Agora vejam as próximas linhas do verso 8. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão inscritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Aqui está falando da outra besta. É a prostituta. É a mesma besta que subiu do mar. Por que que nós sabemos? Porque o anjo identificou a besta que subiu do mar, fazendo uma cópia do texto de Apocalipse 13, verso 8. Apocalipse 13, verso 8 foi copiado, literalmente, lá no capítulo 17. Leiam o copy-paste, ou copy-paste. Uma cópia. Capítulo 13, verso 8. Leiam conosco. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Aqui está falando da besta que subiu do mar, o poder papal. Por isso, o capítulo 17, verso 8, as últimas 3 linhas, estão falando da besta que subiu do mar. A besta que está sendo carregada pela besta do abismo. A besta do abismo, que é Satanás, carrega a prostituta, que é a besta que subiu do mar. E as duas têm 7 cabeças e 10 chifres. Está claro isso, irmãos? As duas têm 7 cabeças e 10 chifres. Quando nós enxergamos 2 bestas, no capítulo 17, e as duas tendo essas similaridades, as duas são vermelhas, caracterizadas pela cor vermelha, as duas têm 7 cabeças e 10 chifres, então nós começamos a entender a profecia, que vem logo em seguida no verso 9. Mas antes de chegar no verso 9, vejam ainda essa parte da besta que subiu do mar. A última linha do verso 8. A besta que era, que não é, mas que virá. Fazendo o mesmo estudo paralelo que fizemos com a besta do abismo, vamos fazer agora com a besta que subiu do mar. Qual foi o período em que a besta que subiu do mar era? E que existiu como poder? Começou em 538 e durou até 1798. Esse foi o período da supremacia papal, chamado de Dark Ages, a Idade Escura. Mas foi a Idade Média. Foi o período em que os reis da terra tinham que receber a coroa das mãos do próprio Papa. Até que chegou um homem chamado Napoleão Bonaparte e mudou. Quando o Papa foi coroá-lo, ele pegou a coroa da mão do Papa e ele mesmo colocou a coroa na cabeça dele. Já era um sintoma, já era uma evidência de que algo pior iria acontecer, não, irmãos? E aí, em 1798, ele autorizou o general Berthier a invadir Roma e prender o Papa Pio VI. Neste tempo, irmãos, as igrejas foram destruídas na França, fechadas, a Bíblia foi queimada, a semana de 7 dias foi eliminada, colocaram semana de 10 dias. Queriam acabar com tudo que tivesse alguma relação com a Bíblia. Então, o mês eram 3 semanas de 10 dias. E mataram todos os dominicanos. Todos os dominicanos foram mortos nessa Revolução Francesa. Queridos, em 1798, acabou o período em que a besta era. Agora veio o período em que ela já não é. De 1798 a 1929. 1798, o Papa Pio VI foi preso no dia 11 de fevereiro. Em 1870, eles perderam os estados papais. Os estados papais eram 20 cidades, incluindo Roma. Tinha a cidade de Roma e mais outras 19 cidades, que formavam os estados papais que rendiam taxa, impostos para o Vaticano. Em 1870, Garibaldi acabou com isso.
E a igreja de Roma perdeu os estados papais e só recuperou o estado papal em 1929. Com a assinatura do Tratado de Latrão no dia 11 de fevereiro de 1929. 11 de fevereiro de 1798, 11 de fevereiro de 1929. Uma foi a ferida, outra foi o início da cura da ferida. E de 1929 para cá, queridos, a besta diz aqui que não é, mas que virá. De 29 para cá, voltou o poder papal com força, com energia, e se tornou popular na pessoa de João Paulo II, que colocou o papado no clímax da popularidade. Depois de entendermos isso, queridos, é que nós chegamos no verso 9. E o verso 9 está explicando o quê? O que deveria acontecer em Roma, a cidade dos 7 montes. E quem deveria reinar em Roma, a cidade dos 7 montes. Esse é o assunto do verso 9, verso 10. Onde estaria a sede do maior poder religioso do mundo? E quem seriam os cabeças deste maior poder religioso do mundo? Percebam que o anjo está explicando para João um mistério. Satanás gostaria que nós descartássemos esta interpretação. Satanás gostaria que nós pensássemos que esses 7 montes e esses 7 reis são impérios antigos do tempo do Egito, de Assíria e de Babilônia, que um dia perseguiram o povo de Deus. Não, irmãos. As 7 cabeças tinham nomes de blasfêmia escrito nelas. Então se refere ao papado. Porque o papado se proclama Deus na terra. E que aceita ser adorado. E ousa perdoar pecados. E pretende mudar a lei de Deus. Pretende criar um outro dia no lugar do sábado. E pretende governar o mundo por um período de 42 meses também, 3 anos e meio. Assim como Cristo, o anticristo procura agir. Por isso, o verso 9 está dizendo, aqui há sentido, quem tem sabedoria, também é um copy-paste. É uma cópia de Apocalipse 13, verso 18. Para que você não perca o contexto, o anjo fica amarrando a profecia. O anjo amarrou a profecia do capítulo 17, a profecia do capítulo 13. O anjo amarrou de tal forma que não dá para separar, irmãos. Porque ele foi fazendo cópia dos versos do capítulo 13, repetindo no capítulo 17, para que ninguém ouse dizer que é Egito, que é Assíria, que é Babilônia. Não, irmãos, aqui está falando de Roma e do papado. Por isso o capítulo 13, verso 18 diz, de Apocalipse, aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta. E o número de um homem. E é 666. O número 6 para os judeus era o número do homem. Porque o homem foi criado no 6º dia. E se tornou conhecido como o número do homem. É um número que denota intranquilidade. Quando repete 3 vezes o número, significa eternidade. Então, número 6 significa intranquilidade. Repetido 3 vezes significa eterna intranquilidade. Número 7, número da perfeição. Repetido 3 vezes, eterna perfeição. Número 8 significa vitória. Repetido 3 vezes significa eterna vitória. Por isso o nome de Jesus em grego, Jesus, quer dizer, significa eterna vitória. Porque tem um número de 888. O nome Jesus em grego. O nome de Satanás no antigo grego, no grego antigo, o nome de Satanás era Teitan, que somado dá 666. Teitan. T-E-I-T-A-N. Teitan. E o nome de Jesus dá 888 e o de Satanás dá 666. Queridos, aqui diz o verso, capítulo 17, verso 9. Aqui há sentido. Quem tem sabedoria, não fuja do contexto, se mantenha dentro do contexto de Roma. E da grande cidade que tem sua sede ali. Da grande igreja que tem sua sede ali. As 7 cabeças são 7 montes. É difícil você imaginar qual é a cidade dos 7 montes? Queridos,
Roma tem 7 montes que são conhecidos: Capitólio, Palatino. Quais são os outros 7 montes? Os outros montes de Roma. Vamos aqui. Vamos ver. Quais são os outros montes que nós escrevemos os nomes deles aqui? Os 7 montes de Roma estão aqui: Capitólio, Palatino, Aventino, Célio, Esquilino, Viminal, Quirinal. Se você vai na enciclopédia, você encontra estes montes. Cidade dos 7 montes, reconhecida por escritores católicos, reconhecida pelo próprio Vaticano, que diz que a sua sede está localizada na cidade dos 7 montes. Enciclopédia Católica diz que a sede do Vaticano está localizada na cidade dos 7 montes. Fica difícil entender? Então diz aqui, verso 9, as 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. Onde está a sede do maior poder religioso do mundo? Em Roma. E agora o verso 10, são também 7 reis. Você pode perguntar, pastor, ou é monte ou é rei? As 7 cabeças da besta que está carregando a prostituta, representa os 7 montes de Roma, porque localiza geograficamente a sede do maior movimento religioso do mundo. Agora, queridos, as 7 cabeças da besta que está sendo carregada, que se chama prostituta no capítulo 17, e que se chama no capítulo 13 de besta que subiu do mar, as 7 cabeças dela representam 7 reis, papais. 7 reis de Roma. Porque tem nome de blasfêmia escrito nelas. As 7 cabeças da besta que subiu do mar, Apocalipse 13, verso 1, lá diz, tem nomes de blasfêmia. Então não é um poder comum. Não é qualquer poder que tem nome de blasfêmia. Nome de blasfêmia é quando alguém se faz Deus, se coloca no lugar de Deus, querendo parecer Deus. Isso é blasfêmia. Por isso tem que ser, must to be, reis de Roma, papais. E aqui menciona, são 7 reis. 5 já caíram. E 1 existe. E o outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. O grande problema na interpretação deste verso é o tempo do verbo. Muitos dizem, o anjo disse para João que 5 caíram. Então, nos dias de João, 5 desses poderes já tinham que ter caído. E 1 existe, então tinha que ser o Império Romano o que existia no tempo de João. E 1 ainda não é vindo, mas quando vier vai durar um pouco de tempo. Este é Roma papal. Mas dá tudo errado, irmãos. Porque o 7º, que não era vindo, e que quando viesse ia durar pouco de tempo, Roma papal, é o que mais está durando. Mais de 1.400 anos. Nós não podemos fundamentar a interpretação da profecia em cima do tempo do verbo. Porque a profecia sempre usa o verbo no passado, falando de coisas no futuro. João diz, eu vi a mulher embriagada com o sangue dos santos. Quando João disse, eu vi a mulher embriagada com o sangue dos santos, a mulher ainda não existia e os mártires ainda não existiam. Essa mulher prostituta não existia no 1º século. Existia a mulher fiel e pura, igreja de Deus. A igreja de Deus foi se prostituir no 4º século, no período de Pérgamo, no tempo de Constantino, começou a prostituição da igreja de Deus. E se tornou um casamento, efetuou-se um casamento da igreja cristã com o paganismo. E deste casamento da igreja cristã com o paganismo, nasceu um filho chamado papado, que é o filho da perdição. Por que a Bíblia fala lá em 2 Tessalonicenses que
o papado é o filho da perdição, porque é o filho que nasceu de um casamento do paganismo com o cristianismo. Em que tempo? Do Constantino. Em que período da igreja? Período de Pérgamo. Foi Constantino que fez os primeiros presentes ao papado. Fez as primeiras doações de riquezas e palácios para o papado. E o papado então deixou que Constantino dominasse a igreja, instituísse o domingo como dia sagrado na igreja, em troca de benefícios materiais. Se você ler a Divina Comédia de Dante Alighieri, Dante Alighieri viveu por volta do século XIII. Se você ler a Divina Comédia de Dante Alighieri, ali ele fala, viveu de 1265 em diante. Dante Alighieri escreveu sobre a relação do bispo de Roma com os imperadores, usando textos, literalmente textos do capítulo 17 na Divina Comédia. Ele era católico, um poeta católico italiano. Os próprios escritores católicos, os próprios reformadores, como Martinho Lutero e outros, reconheciam no capítulo 17 a grande prostituta como sendo a igreja de Roma. E o papado. E a cidade dos Sete Montes como sendo Roma. Agora, no tempo moderno, é que as pessoas estão mudando de ideia. Dizendo que não é isso, que isso não se aplica ao Papa, que não se aplica a isso. Queridos, desde sempre, os Sete Montes se referem a Roma. Desde sempre, o poder papal é um poder que se prostitui com os reis da terra. Voltando para o capítulo 17, irmãos, e o verso 10, diz, e são também 7 reis, 5 já caíram. Essa profecia começou a ser entendida no tempo do Papa João Paulo II. Por que só começou a ser entendida no tempo do Papa João Paulo II? Por quê? Porque uma profecia, ela só será entendida quando chega ou se aproxima o seu cumprimento. Quando eu comecei a escrever Revelações do Apocalipse, estes 3 volumes, eu não entendi o capítulo 17. Mas Deus me falou, comece, não importa que você não entenda o capítulo 17, comece por onde você entende. E nós começamos pelo capítulo 1. E queridos, somente quando nós chegamos no capítulo 17 é que Deus me ajudou a entender, não antes. Quando chegou o momento de se cumprir a profecia, várias pessoas ao redor do mundo começaram a entender que estes 5 que caíram eram 5 papas que já tinham caído, de 1929 para cá. Esse entendimento veio no tempo de João Paulo II, que era o 6º. Contando de 1929 para cá, nós temos então, em 1929, o Papa Pio XI. Depois de Pio XI veio Pio XII. Depois de Pio XII veio João XXIII. Depois de João XXIII veio Paulo VI. Depois de Paulo VI veio João Paulo I. Durou só 33 dias. Depois de João Paulo I veio João Paulo II. Durou 27 anos. Depois do João Paulo II veio Bento XVI, que durou 8 anos. E as pessoas estão perguntando, e agora? A teoria dos 7 papas caiu? Lógico que caiu. Não é mais teoria. Agora é realidade. Agora se cumpriu. Era uma teoria antes. Agora é uma realidade. Porque a profecia diz que o 7º duraria pouco tempo. E durou pouco tempo. Se cumpriu a profecia. Mas e agora? E o sucessor dele? Bom, então agora você tem que entender. Nós temos que entender agora o verso seguinte, que é o verso 11. O verso 11 mostra agora a transição do 8º poder. Vamos ver agora o verso 11. E a besta que era e já não é ela também o 8º, e é dos 7, e vai à perdição. Queridos,
Todo o capítulo 17 está falando de quantos poderes? 2. Quantas bestas? 2. Cada besta tem quantas cabeças? 10. 7 cabeças, 10 chifres. Então, queridos, quando chega no verso 11, não é diferente. Não é diferente no verso 11. O verso 11 continua falando de dois poderes. Um poder papal, outro poder satânico. O próprio Satanás. São 2 poderes. O 8º poder é duplo. Por isso diz aqui que o 8º poder pertence aos 7. Para pertencer aos 7, tem que ser papa. Porque os 7 são papas. Agora, se Bento XVI tivesse morrido, como o 8º poder pertenceria aos 7? Só se ressuscitasse algum dos que morreram. Mas não é assim. Mas ele renunciou. Ele renunciando, ele poderia também perder o título papal. Mas o Vaticano decidiu manter o título papal. E continuar vivendo no Vaticano. Então, queridos, a 7ª cabeça está viva. Renunciou, mas está viva. E o sucessor de Bento XVI pertence aos 7, porque ele faz parte da 7ª cabeça. Ele é extensão e continuidade da 7ª cabeça. Mesmo que Bento XVI morra daqui 1 ano, 2 anos ou mais, o 8º poder, sucessor de Bento XVI, continuará fazendo parte da 7ª cabeça. Não são 8 cabeças, são só 7. E o 8º poder papal é continuidade e extensão da 7ª cabeça. Por mais de 600 anos, ou por 600 anos, irmãos, nunca aconteceu isso. Mas o Vaticano terá 2 papas vivos dentro do Vaticano. 2 papas vivos dentro do Vaticano. E os 2 fazem parte da 7ª cabeça. Quando há renúncia, a pessoa não perde. Lembram-se vocês, quando aconteceu com Daniel? Daniel, quando foi chamado por Belsazar para ler as escrituras na parede, Belsazar disse para Daniel, Daniel, se você ler as escrituras que estão aí, você será o terceiro no reino. Terceiro no reino. E você vai pesquisar, por que Belsazar disse você será o terceiro? Porque já existia o primeiro, que era Nabonidos, que era um amante da arte e que renunciou o reinado. Deixou de governar e foi desfrutar da arte que ele amava. Mas Belsazar, o rei de Babilônia, era o segundo. Nabonidos era o primeiro. Por isso ele disse para Daniel, você será o terceiro. Bento XVI, renunciando, ele continua sendo papa. Vivo, morando no Vaticano. Por isso o sucessor dele faz parte da 7ª cabeça. O 8º poder é duplo e é o mais misterioso de todos. Por quê? Porque na sequência do sucessor de Bento XVI, vem a besta que era, já não é e que irá à perdição. Satanás personificará Jesus Cristo durante o 8º poder. Leia agora aí o capítulo 17, verso 11. E a besta que era e já não é ela também o 8º. Quando a Bíblia diz, é ela também o 8º, é porque são 2 poderes no 8º. É este que pertence aos 7, e é esta besta que irá à perdição. Também pertence ao 8º. O 8º poder é a soma dos outros 7. No livro Comentário Bíblico Adventista, volume 7, quando comenta o capítulo 17, verso 11, ali tem 2 interpretações. Ali diz, alguns sugerem que o 8º poder é o papado sozinho.
Outros sugerem que o oitavo poder é Satanás personificando Cristo. Eu diria, queridos, que você não precisa escolher entre uma ou outra. Você tem que entender que o oitavo poder é as duas coisas. Começa com o papado, sucessor de Bento XVI, e continua com Satanás personificando Cristo. É uma e é outra coisa. Por isso é um mistério. Pertence aos 7 e também é a besta, que também é oitavo poder e irá à perdição. Neste período do oitavo poder, vai acontecer o decreto dominical. Neste período do oitavo poder, vai acontecer a nova ordem mundial. O mundo vai se reunir em 10 blocos, 10 reinos. Neste período, o papado vai reinar sobre o mundo com mão de ferro. Mas depois de 42 meses, o papado vai ser derrubado. Os próprios poderes que dão poder ao papado para reinar, os próprios poderes vão puxar o tapete e vão derrubar o papado. Aqui está no capítulo 17, verso 16. Vamos ler primeiro o capítulo 17, verso 12. Capítulo 17, verso 12 diz: E os 10 chifres que viste são os 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Quando a profecia diz no capítulo 17, por 1 hora, e é repetido várias vezes no capítulo 18, por 1 hora, não é um período de tempo profético ou literal. Isso demonstra que será algo rápido. Algo rápido. Esses 10 reis, representantes dos 10 reinos, das 10 supernações, que formam a nova ordem mundial, vão reinar em submissão ao poder papal, que é a besta. E o verso 13 diz assim: Estes, os 10 reis, têm um mesmo intento, um pensamento unânime. De quê? Entregarão o seu poder e autoridade à besta. Este é o período em que a ferida mortal será totalmente curada. E que o papado reinará sobre todos e sobre tudo na terra, menos sobre o remanescente de Deus, que guarda os mandamentos de Deus, que ousa permanecer em pé e não se ajoelhar diante deste poder. Queridos, e aí o verso 14 diz: Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, com o Cordeiro, chamados, eleitos e fiéis. E veja o que vai acontecer com o poder papal no verso 16. E os 10 chifres que viste na besta são os que aborrecerão a prostituta, e a porão desolada e nua, e comerão a sua carne e a queimarão no fogo. A prostituta vai ser destruída. O Vaticano não gosta desta profecia, porque fala da destruição do Vaticano, da destruição do poder papal. Existe no Vaticano uma profecia chamada profecia do bispo Malaquias. A profecia do bispo Malaquias não é uma profecia da Bíblia, é uma profecia do Vaticano. Quem quiser ler, só entrar no site do Vaticano e procure lá pelo bispo Malaquias. Ele viveu no século XII. No século XII, ele diz ter tido uma visão. Ele é um dos santos canonizados na Igreja Católica. Ele diz ter tido uma visão em que mostrava que dos dias dele até o fim do Vaticano, até a destruição do Vaticano, existiriam 112 papas. E ele deu nome aos 112. E, queridos, desses 112 papas, já se passaram 111. O sucessor de Bento XVI será o 112. E o sucessor de Bento XVI, o 112, o bispo Malaquias diz que receberia o nome de Peter of Rome, Pedro de Roma. A Bíblia fala que existe um Pedro de Jerusalém, que é o discípulo de Jesus. Pedro de Roma deve ser aquele próprio que reinou através de todos os papas. Esse é um nome que ele dá, não é? Queridos, essa profecia do Vaticano, ela bate com a profecia bíblica, que diz que existiriam 7 reis, de 1929 para cá. 7. Bento XVI é o 7º. Renunciou, continua vivo. Vem o sucessor dele, fazendo parte da 7ª cabeça, mas é chamado de 8º poder. E o 8º poder vai ser partilhado na sequência
com o próprio Satanás, que personificará Jesus na terra. Nós estamos no fim do tempo do fim. Nós estamos no fim do tempo do fim. E o que vai acontecer nesse tempo? Verso 17. Capítulo 17, verso 17. Porque Deus tem posto em seus corações. Nos corações de quem? Dos 10 reis, que vão formar a nova ordem mundial. Deus tem posto no coração deles o quê? Que cumpram o seu intento. Qual é o intento que eles têm? De dar o poder à besta para que reine sobre tudo e todos. Agora no tempo do fim. E tem uma mesma ideia. Eles vão pensar igual. E que deem à besta o seu reino, até que se cumpram as palavras de Deus. Porque a besta será derrubada, destruída. Quando você abre Daniel capítulo 11, verso 45, você descobre em Daniel 11, 45, a destruição final do rei do norte. O rei do norte de Daniel 11, 45 é o poder papal. É a mesma prostituta, é a mesma besta que subiu do mar. O rei do norte de Daniel capítulo 11, verso 45. Abra sua Bíblia. Vejam como virá a destruição deste poder. A primeira ferida mortal que o papado recebeu em 1798, 11 de fevereiro, foi curada. Mas agora virá uma ferida mortal definitiva que não será jamais curada. É o fim do poder papal. Diz aqui em Daniel capítulo 11, verso 45. E armará as tendas do seu palácio entre o mar grande e o monte santo. O rei do norte, o poder papal, agora no tempo do fim, durante a nova ordem mundial, vai colocar seu trono também na cidade de Jerusalém. Jerusalém se tornará uma legislação, uma possessão do Vaticano. Será, pastor? É o que a Bíblia está falando. É o que a Bíblia está falando. Vamos entender melhor quando isso se cumprir, não é? Mas é o que a Bíblia está falando. Armará as tendas do seu palácio aonde? Entre o mar grande, que é o mar Mediterrâneo, e o Monte Santo, que é o Monte Moriá, que é onde estava o templo, e hoje está a Mesquita de Omar, a Mesquita Azul. Está ali. E o que vai acontecer nesse tempo em que o papado colocar o seu trono ali? O que vai acontecer nesse tempo? Mas virá o seu fim. Amém, irmãos? Aleluia. Virá o seu fim. Lá em Daniel capítulo 17, verso 16, diz: e queimarão a prostituta, comerão a sua carne. E aqui diz, virá o seu fim. Está falando do mesmo fim, da ferida mortal definitiva. E não haverá quem o socorra, porque é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores que virá, para implantar o reino eterno, representado pela pedra que foi lançada sem mão, e cresceu, e se tornou um grande monte, e encheu toda a terra. É o reino do nosso Senhor Jesus Cristo, que vem para destruir os 10 reinos que existem na terra, durante a nova ordem mundial, e estabelecer o reino de Deus, que não será jamais destruído. Eu quero estar neste reino de Deus, que não será jamais destruído. Você é chamado para ser fiel, seguidor de Jesus Cristo, guardador dos mandamentos de Deus, membro da igreja remanescente, e esperar Jesus Cristo em vida, porque nossa geração verá Jesus Cristo em vida. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Aleluia, Senhor.